Meus queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estarei compartilhando com vocês agora um vídeo da irmã Edilene. Ela teve um sonho tremendo que está rico em detalhes acerca do ex-presidente Bolsonaro. Amados, o que ela vai contar neste vídeo aqui é algo muito forte. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com os detalhes que ela vai estar contando neste vídeo. Fica até o final para que você possa entender. Não se esquece também de compartilhar este vídeo com mais uma pessoa, de curtir, para que mais vidas venham a alcançar e entender, amado, o que Deus mostrou para a sua serva, tá certo? No final deste vídeo também vou te dar uma dica extra para você que quer fazer uma renda extra. Se você já quiser entrar, amado, vou deixar um link aqui abaixo no primeiro comentário fixado para que você converse com o missionário Saulo Ataí, tá bom? Meus irmãos, vamos ao vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo sobre um sonho que eu tive no dia 17 de agosto de 2025. No dia 17, quando eu acordei, eu até comentei com as pessoas que estavam lá na casa da minha avó. Eu disse assim: como é possível eu ficar sonhando uma coisa dessa? Não tem nada a ver. Nesse sonho, eu não estava aqui em casa. Eu estava na casa da minha avó, e aí a minha tia chegava e me chamava. E ela dizia assim: vem aqui, Edilene, para você ver. Dentro do sonho, e falava comigo assim: vem aqui para você ver, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E aí eu saía de dentro da casa da minha avó, e no que eu ia caminhando, a gente chegava em uma... como se a cidade em que eu chegasse, ela fosse um hospital psiquiátrico. E ali eu ia andando, ia vendo aquele imenso hospital psiquiátrico, um quarteirão imenso em cima da cidade. Quando eu cheguei na porta daquele imenso hospital psiquiátrico que estava ali em cima daquela cidade, eu vou contar o sonho do jeito que eu vi, tá, meus irmãozinhos? Então, que seja feita a vontade do Senhor aqui agora, porque foi assim que eu vi. Eu vi aquele imenso hospital psiquiátrico em cima da cidade. E ali a minha tia falava pra mim assim: ó, entra aqui pra você olhar, entra aqui pra você ver. E aí eu não queria entrar lá, eu ficava meio que sem querer entrar. E eu dizia pra ela assim: ah, eu tô vendo aqui, eu tô olhando aqui. E aí ela ficava me chamando pra entrar naquele hospital, pra eu ver o que tava acontecendo lá dentro. No que eu entrei, era uma imensas salas brancas, todas muito bem equipadas pelo lado de dentro. Como na vida real eu nunca fui em um hospital psiquiátrico e eu não sei como que é um hospital psiquiátrico, tudo ali pra mim era novo. E eu olhava as janelas todas bem travadas, como se fosse uma prisão espiritual, como se fosse uma prisão. Dali, as pessoas que estavam lá naquele primeiro saguão que a gente entrou, minha tia falava pra mim assim: ó, você vai olhar tudo que tá aqui, tá bom? Pra eu olhar tudo que tava lá. E eu comecei a observar o jeito das coisas que estavam lá dentro, o jeito que as pessoas estavam. E ali naquele primeiro saguão tinha pessoas com aquelas camisas de força, todas com os bracinhos assim, pregado e amarrado nas costas. E ali eu ficava com ela conversando com a minha tia e falava assim: ah, nem, pra que você me trouxe aqui? Tá todo mundo aqui preso com essas camisetas de força. E o ambiente todo branco, aquele hospital psiquiátrico bem equipado e um ambiente imenso, branco, paredes brancas, janelas brancas, roupas brancas, mas as pessoas estavam todas assim, com os bracinhos assim, ó, amarrado nas costas, como se essa manga aqui, ó, amarrasse aqui nas costas assim. Aí eu peguei e fui andando com ela, adentrando o hospital. E a gente foi para uma segunda sala, um segundo saguão, mais adentro do hospital. E ali eu comecei a reparar que tinha pessoas, tinha crianças, tinha todos os tipos de pessoas ali. E a gente foi andando e ela falava assim: vem, olha aqui. E ficava me mostrando equipamento que eles usavam para prender as pessoas lá, para iludir as pessoas para ficar lá. As pessoas ficavam porque elas queriam ficar lá, porque a porta do hospital era um imenso portão e estava aberto. Só as janelas do lado de dentro que era grade. Mas o primeiro saguão onde que eu entrei, não havia nenhum louco, eu ia falar doido, não havia nenhum
um louco perto da porta. Os loucos não queriam sair lá de dentro. E a porta estava aberta. E ali eu fui andando com ela e a gente foi entrando. E ela foi me mostrando aquele hospital. E a gente foi entrando. E aí chegou um momento que eu disse assim, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E ali ela disse assim, calma, esse é o último saguão. Esse último saguão, ela disse pra mim assim, a gente já tá indo embora. Quando eu passei, que eu entrei dentro, tudo um ambiente hospitalar de um hospital normal, tá entendendo? Aquele hospital que a gente vai fazer cirurgia, porque até então lá atrás era um ambiente de hospital psiquiátrico, de atrações, entende? Para as pessoas ficarem ali intertidas, só que aprisionadas e amarradas naquelas camisetas de força. Só que esse último saguão, ele era um saguão totalmente diferente dos outros que eu havia passado. Ele era um ambiente hospitalar na íntegra, com maca, com aquele aparelhinho que faz assim, pip, pip. E ali a minha tia, que no sonho ela se passava pela minha tia, mas quando eu acordei, eu sabia que era o Senhor que tinha colocado ali a imagem dela para ela me instruir, porque senão eu não ia chegar lá no final, que era entediante ficar vendo aquilo ali. E ela disse para mim assim, ó, olha e observa isso daqui. E dentro desse sonho, o mais interessante é que a minha tia não falava assim, olha, Edilene, isso daqui é um hospital psiquiátrico. Não, eu via, ela falava assim, olha, e eu olhava. E ali ela falava assim, observa, e eu prestava atenção. No meio da sala, única maca no meio da sala e grande assim pra frente, e um monte de médico em volta, vários médicos, e era como se eles fizessem tipo uma cobertura assim em cima da maca. Eu via todos os equipamentos de cirurgia. Essa hora eu fiquei assim pra trás esperando eles fazerem o procedimento deles, e aquele aparelhinho fazia assim, ó, pic, 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 desse jeito. Quando eles terminaram, eles saíram assim, tiraram as luvas, todos sorrindo. Aí eu ficava assim na minha, e ele levantava todo tranquilo, contente, e ali entrava um único médico. Nessa hora só ficava eu, minha tia e gente, eu já sonhei tanto com esse ex-presidente, e ali eu via que aqueles médicos tinham tido êxito. Era esse sentimento que eu tinha, eles tiveram êxito. E eles saíam, e quando eles se afastavam da maca, que eu via o pano branco, a pessoa que estava deitada se levantava e jogava o pano assim pra frente. E era o Jair Messias Bolsonaro. Quando eu olhei, eu dei uma risadona. Eu falei, não acredito que você tá aí. Eu falei desse jeito, eu não acredito que você tá aí. Da decisão do julgamento, né? Você vê, até esqueci. E ali, quando eu vi aquela notícia, eu disse, mas isso não vai dar em nada, porque ele vai fazer uma cirurgia. Ai, vai sair tudo bem. Bom, finalizando o sonho, voltando aqui no sonho. Vou começar o finalzinho do sonho, vou começar a contar aqui. Amém, meus irmãozinhos? Aí, entrou nessa hora, não entro na internet pra procurar notícia. Quem me conhece sabe que eu sou a antinotícia. Eu sou aquela que desinstala os aplicativos que envia notícia só pra não receber. Ai, Senhor, eu tenho muita coisa pra me fazer, eu não tenho tempo de ficar mexendo em notícia. Eu não tenho tempo de ficar gastando a minha mente querendo saber o que aconteceu com um famoso tal, o que aconteceu com um presidente tal. Eu não quero nem saber. O tempo que me sobra quando eu não tô fazendo comida, lavando louça, cuidando das minhas crianças, levando pra escola, eu vou ali pro meu joelho naquele quarto, eu fico 1, 2, 3 horas lá. E quando eu saio, me dá um friozinho na barriga, querendo voltar de novo, sabe? Eu não tenho tempo pra ver notícia. E ontem, eu recebi a notícia, né, no meu WhatsApp, porque eu não gosto de notícia, e eu recebi a notícia no meu WhatsApp. Dentro da sala em que a gente estava, que era a última sala, um médico entregou um papel pro Bolsonaro. Quando ele levantou o papel assim, ele tipo fez assim, ó, entendeu? Ele fez assim, ó. Aí o papel tava escrito assim, ó, laudo psiquiátrico. Quando ele pegou o papelzinho lá do psiquiátrico, na mesma hora, minha tia falou assim, pronto, Edilene, você já viu o que você tinha que ver, vamos embora. Ficou lá balançando o papelzinho pra mim assim, ó, tipo um laudo psiquiátrico depois de uma cirurgia, foi isso que pareceu. E eu peguei e virei de costa, tipo, dei de ombro assim. Eu não votei nem em A nem em B, em nenhuma dessas eleições. Eu sei que tudo isso é um projeto do Senhor para limpar e para mostrar para a noiva, para a igreja que acha que o pensamento do homem é igual ao pensamento de Deus. Quem
pode sondar a mente do Senhor. Somente o Espírito Santo, que sabe o que passa no nosso coração, e quando ele vai diante do Pai, ele entra no mais íntimo do Pai e ele consegue discernir a vontade do Pai. E se a nossa vontade estiver de acordo com a do Pai, acontece e manifesta na nossa vida aquilo que a gente pensou. Mas se tiver de acordo com a vontade do Pai, tem que estar no coração do Pai primeiro, em nome de Jesus. Então, a igreja brasileira, ela entrou nesse... Por que eu tô dizendo isso de novo, Espírito Santo? Eu não queria falar disso aqui. Eu excluí o vídeo que falava sobre o Valadão, que o Senhor me mostrou 2 anos antes de acontecer. Eu excluí um vídeo aí que eu fiz logo antes da eleição, que falava sobre o presidente Lula, para ensinar, né? Porque Israel caminhou 40 anos ali em círculo para aprender a entrar na terra prometida, para atender se portar, para entender que não é do nosso jeito, não é igual ao nosso pensamento. E, irmãozinhos, eu já excluí 2 vídeos a respeito de política aqui do canal, com o coração assim, porque eu sei que foi o Senhor que me mostrou, eu sei que foi o próprio Senhor que me revelou aquilo ali, entendeu? Por conta da grandeza dos detalhes, da forma que aconteceu, mas eu excluí, porque eu não quero entrar em evangelho gospel político, de direito político, porque é assim que o Senhor vem me revelando. O evangelho político gospel, o direito político gospel da nossa geração não é agradável ao Senhor, tá entendendo? Não tá sendo agradável ao Senhor. Por mais que os líderes estão dizendo o Senhor é acima da nação, a boca fala, mas o coração é discernido pelo Senhor e o coração é enganoso e o coração tá cheio de outras, entendeu? De outras intenções. A boca só tá falando aquilo, mas o coração tem outras intenções. E a igreja, ela tá olhando muito pelo olho físico. Ela vai pelo olho físico, parecendo um cego, tateando na escuridão. Não sabe aonde que tá pisando. Só acha que tá firme e tá indo, sabe? A igreja tá assim, porque envolveram os líderes espirituais em evangelho político gospel. E eu digo isso, meus irmãos, porque eu saí de ministério por conta de evangelho político gospel em evangelho de política gospel dentro do púlpito. Eu tenho pavor, entendeu? Então eu acho assim, quem tem que dizer se a gente deve ou não ficar aí com esse fanatismo? Quem tem que dizer isso é a própria consciência do crente, porque a gente tem que ter um pouquinho de discernimento para saber discernir. Tem hora de plantar e tem hora de colher. A gente tem que abrir mão às vezes e entrar no descanso do Senhor. E eu tô chamando aqui, eu tô fazendo um apelo aqui, são exatamente 5h36. São exatamente 5h36 da manhã. Fazer um apelo para a igreja do Brasil, fazer um apelo aqui para os irmãos que apoiaram do fundo da alma e do coração. O Senhor está dizendo para vocês largarem a mão desse arado que vocês entraram e voltar lá onde vocês caíram e se reconciliar. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque todos esses que largaram a mão lá, onde vocês caíram? Antes da eleição. Antes da eleição. Foram lá que vocês caíram. Lá vocês não sabiam que estavam entrando em uma armadilha. E o Senhor entende isso. Por isso Ele perdoa. Ele limpa e Ele tira esse fardo pesado, esse jugo. Porque tem gente que chora. Tem gente que vai diante do Senhor como se estivesse orando para que o mendigo saísse da rua. Com intensidade e um fervor que nunca orou para um paralítico andar. Com o fervor que ora pelo Jair Messias. Então, quem ouvir esse vídeo aqui, que eu tô gravando aqui, eu não gosto de gravar vídeo aqui quando o Senhor não me manda, tá bom, meus irmãozinhos? E mesmo quando eu faço feio, o vídeo feio, eu ainda coloco, porque eu não tô nem aí, ó, pelo que as pessoas vão falar, você faz isso, você faz aquilo. Ó, aquele que me testifica foi quem me enviou. E eu tenho convicção do que eu tô dizendo não vem de mim, porque eu não tô nem aí pra política, pra direito político gosto, mas eu quero
falar para meus irmãozinhos que são sinceros na fé. Assim diz o Senhor para vocês: larga a mão desse arado que vocês entraram lá antes da política e volta pro caminho do Senhor. Vocês vão descansar. Se arrepende, descansa. Deixa a carruagem andar. Deixa de lado, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele vai crescendo, enchendo uma taça diante do Senhor. Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo que o Senhor me mostrou essa manifestação a respeito do Jair Messias Bolsonaro antes de acontecer. A eleição nem aconteceu. Depois que a eleição passou, que todo mundo deixou a Bíblia, que eu quero fazer um vídeo completo hoje. Todo mundo deixou a Bíblia em casa e pegou o título de eleitor e foi pra rua falar: vem, vamos manifestar, Jesus está voltando. Eles estavam pregando a palavra com o título de eleitor e não com a Bíblia. Irmãos, a igreja tá cega porque ela quer, não. A igreja tá cega não é porque ela quer ficar cega, é porque não tem os líderes espirituais para falar para elas: olha, esse caminho aqui, o final é uma cova, você vai cair lá na frente. A gente tá precisando de gente, o Zé Ninguém, que entra no quarto de manhã e fala: Senhor, só vou sair, só vou parar de orar quando o Senhor falar comigo, nem que seja através de um jumento. Tá entendendo, meus irmãos? Mas a igreja, ela não quer entrar no quarto para orar, ela quer ligar o YouTube e fazer um vídeo, fazer uma live do pensamento aqui, ó, do entendimento aqui, do coração aqui, ó, falando assim, ó: Deus escolheu esse homem aí para sentar lá na cadeira e ele vai sentar, porque Deus escolheu. Sentou? Que Deus é esse que escolheu, que não sentou? Porque o Deus que eu conheço, minhas costas tá pegando fogo aqui, ó, o Deus que eu conheço, antes de acontecer, ele falou para mim assim: ó, filha, vai chegar um tempo que os profetas não vai ouvir a minha voz, eles vão pregar notícia, vão pregar como se fosse um jornal, até os canal do YouTube vai virar um jornal, desse jeito, e eles vão pregar jornal, notícia de última hora: Bolsonaro foi preso, notícia de última hora, a eleição foi perdida pros crentes, a eleição foi perdida porque vexame, meu Deus do céu, graças a Deus não fiz parte, graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, ao seu poderio sobre a minha vida, eu não fiz parte disso, eu não tenho parte nisso, eu lavo as minhas mãos que eu não tenho parte nisso. E antes de acontecer, o Senhor me usou para falar aqui com vocês: vai haver um fogo correndo atrás daqueles que seguiram e idolatraram. Eu vim aqui e coloquei: pessoal, o Senhor me mostrou, não vai para essas manifestações, porque o Senhor vai colocar um fogo atrás de todo mundo que tá lá, e esse fogo vai correr atrás dessas pessoas e vai pegar. É um fogo que vai para o ministério, a igreja, porque o crente e o pastor que entregou profecia, que pôs tenda aqui, ó, de Bolsonaro aqui atrás, que pôs cara, que pôs verde e amarelo, que pintou a igreja, os pastores que pintaram a igreja de verde e amarelo, vai prestar conta diante do Espírito Santo. A palavra, oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Quando João Batista diz assim, ó: quem vos ensinaram a fugir da ira do Senhor? Amém? João Batista chamou eles de quê? Porque tinha gente ensinando eles a fugir da ira do Senhor. É um versículo que veio aqui agora na minha cabeça. Não estava planejando em falar esse versículo aqui. Amém, meus irmãos? Todos os pastores que falaram que Deus falou, sendo que Deus não falou nada, falaram do seu próprio coração, fizeram profecia do seu próprio coração. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor, ele diz na sua palavra: eu velo pela minha palavra, que é a que eu vou ler agora, ó. Eu velo pela minha palavra. O Senhor fala: eu velo pela minha palavra. A palavra que sai da minha boca, o Senhor diz aqui, ó, ela não volta vazia, ela dá cabo dela. Irmãos, nessa geração, o meio evangélico é assim, ó: a profecia não deu certo? Ah, não, é porque Deus voltou atrás. Gente, pelo amor de Deus, deixa de ser sem leitura de palavra. Essa é a minha primeira Bíblia. Por que eu tô nela? Eu tenho umas 4. Todo congresso que eu vou, Deus toca uma pessoa pra me dar uma Bíblia. Nossa, é uma mais linda do que a outra, com as dedicação mais linda. Essa aqui, essa Bíblia minha aqui, eu não era crente quando eu ganhei ela. A unção que essa Bíblia passou pra mim, através das palavras que tá escrita aqui, foi a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Lá em Brasília, que eu tinha mudado aqui da minha cidade pra lá, e eu trabalhava, e essa irmãzinha
chamada Júnia. Glória a Deus pela vida da Júnia, nunca vou esquecer. E a Júnia, um dia eu tava lá, a cunhada dela chegou, eu não era crente, alguém adentrou a cobertura que eu tinha, né? A Adelaide chegou com essa Bíblia bem aqui, com um escrito assim, ó, para Edilene, de Adelaide Eber, que tanto que Deus teve amor na minha vida. E aí ela me deu essa Bíblia, e na hora que eu peguei, como assim? Que é isso? Nunca tinha visto, nunca tinha abrido. Eu comprava naquela época, né? Aprendia nas folhinhas, ia pra catequese, coloria Jesus nas folhinhas, Arca de Noé. Era isso que eu fazia na minha infância aqui na igreja aqui da minha cidade. Era muito pequenininha a cidade. E a Adelaide me deu essa Bíblia bem aqui. Eu levei um susto quando eu vi um quadradinho. Foi essa Bíblia onde que eu saí. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãozinhos? Quero incentivar vocês a buscar o Senhor de verdade. Em verdade e em espírito. Em oração, em pranto e em jejum. E reconhecendo que nós somos pó dessa terra. A estrada do pé do Senhor ainda é as nuvens. Olha pra você ver. As nuvens é o estrado do pé do Senhor. Não somos nada. Nós não somos nada. Com o sopro da boca do Senhor, Ele nos arrebata pra Ele. Loucos, vocês não vão fugir da ira do Senhor. A gente tem que nos converter nosso coração pro Senhor, de forma que a gente idolatra só Ele. Meus irmãos, até quando eu vou elogiar uma pessoa, eu me constranjo, você acredita? Eu tava elogiando demais uma irmãzinha que eu gosto muito dela. Eu gosto demais dela. Aí eu fico elogiando. Um dia eu senti um aperto no meu coração. Eu senti que era o ciúme do Senhor, o zelo do Senhor. Ai, minha filha, você tá puxando o saco demais. Entende? A gente que é direcionado, é guiado como o vento do Senhor, não sabe pra onde que vai, né? Eu não tinha interesse nenhum de gravar esse vídeo do jeito que eu fiz aqui agora. Eu nunca fiz um vídeo do jeito que eu fiz aqui agora. Mas eu sei que tudo é pra honra e pra glória do nome do Senhor. E quem assistir esse vídeo, que a unção e o poder do Espírito Santo de Deus desça sobre cada palavra que foi falada aqui. E se essas palavras tiver agradado o coração do Senhor, que a palavra do Senhor dá cabo dela e traz as pessoas ao arrependimento. Aqueles que foram lá manifestar, lá fazer a obra entre aspas, né? Que acreditaram. Amém? Eu não tô dizendo que o irmãozinho lá que foi condenado não é do Senhor. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô pregando para uma igreja que pintou a casa do Senhor, que é o templo, nós, morada do Espírito Santo. Aqui dentro impregnou de verde e amarelo e não tem como o Espírito Santo trabalhar aí dentro mais desse jeito. Amém? Se essas palavras tiverem agradado o coração do Eterno, através do poder do Espírito Santo de Deus, traz o povo ao arrependimento, Senhor. Tem um vídeo aqui nesse canal falando antes de acontecer, porque a tua palavra diz, antes que aconteça eu aviso o meu povo. Tem falando sobre a manifestação antes de acontecer. Tem falando sobre o povo gospel, crente, que vai ficar dizendo, é o apocalipse, o apocalipse chegou, só porque perderam. Só porque perderam a disputa. Perder a disputa é o apocalipse para ele. O Senhor revelou tudo antes de acontecer. E agora, meus irmãozinhos, o Senhor vem de novo, na mesma intensidade de 2022. 2023, não lembro. O Senhor vem chamar aqueles que não ouviram como um brado um brado que vai bem longe, entender, buscar entendimento do Senhor, se arrepender disso daí. Pode sim orar pelo irmãozinho lá, não ficar preso. Nós temos que orar mesmo. O Senhor disse, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tava nu, não me vestisse, tava preso, não me visitaste. Então a gente tem que fazer isso sim pelos irmãos, mas é por todos, não é só para quem é um líder espiritual, um líder religioso, um líder governamental, não. Se a multidão brasileira tivesse ido pra rua para buscar Deus daquela intensidade que foi, para acabar com a guerra lá na Ucrânia, para acabar com a fome, para ajudar os mendigos, olha, o céu tinha se partido e as janelas do céu tinham se abrido, porque uma cidade como Nínive recebeu o perdão do Senhor. Então o povo de Deus, ele precisa se arrepender também. Essa é a passagem que eu tirei hoje às 3 horas da madrugada para gravar o vídeo. Amém, meus irmãozinhos? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e
perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Aleluia. Zacarias 13, verso 7, 8 e 9. Bom, meus irmãos, este foi o vídeo, um vídeo muito forte que a irmã teve, mas eu quero saber da sua opinião, você que chegou até o final deste vídeo. Comenta aqui abaixo, deixando a tua opinião, nos conta se você crê, se você acredita neste sonho, tá bom, meus irmãos? É muito importante também você compartilhar com mais uma pessoa. Inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Fica agora com o vídeo do missionário Saulo Ataíde, onde ele explica um pouco como funciona mais ou menos este método que ele criou, tá bom? E no link vai estar no primeiro comentário fixado, assim você conversa com ele diretamente e tira algumas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe. Paz, canal Testemunho Forte Oficial do meu amigo Walter. Eu sou o Saulo Ataíde. E você que está passando necessidade financeira, a gente tá vendo as inflações aí aumentando, o desemprego alto. Existe uma possibilidade de você ganhar renda extra pela internet. Assim como eu, o irmão Walter, temos essa renda pela internet, queremos te ensinar o caminho certo para você conquistar a tua independência financeira. Veja alguns alunos meus aqui que estão ganhando de 500 a 1.500 reais todos os meses na internet. Então, se você tem interesse de sair desse sufoco, entra em contato comigo, o link está fixado nos comentários, tá? Você vai assistir um mini curso e você vai ver o caminho certo de ganhar renda extra pela internet. Isso é totalmente possível. A internet está revolucionando, está transformando milhares de vidas. E a próxima pode ser a sua. Então entre em contato comigo aí no WhatsApp, tá? Que Deus abençoe. Valeu, meu amigo Walter.